Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico cirurgião vascular e hoje vamos falar do tema HPV. E a convidada é a doutora Maria Emília de Barba, pessoa fantástica. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada pelo convite para participar do podcast. E já vou chegar arrebentando na pergunta. O HPV na sua vida, no seu trabalho, é muito frequente? Então, hoje, HPV é o que eu mais atendo no consultório, né? HPV e líquen. Eu trabalho com várias coisas, com uroginecologia, PTGI, que é essa parte de patologia do trato genital inferior, que é de HPV e líquen, e endoscopia ginecológica. Mas como o HPV é muito frequente, então a chance da mulher ter contato com o vírus ao longo da vida é de 84%, acaba sendo uma demanda no consultório. E beleza, vamos falar de HPV. Todo mundo fala de HPV, mas o que é o HPV de fato? Então, é um vírus, uma doença sexualmente transmissível, a mais prevalente do mundo. Então, que a chance de uma mulher se contaminar ao longo da vida é superior a 84% e de um homem é superior a 91%. Só que na grande maioria das vezes, a pessoa se contamina nos primeiros anos de vida sexual. Então, no Brasil, foi feito um estudo dos 16 aos 25 anos, jovens sexualmente ativos, 53% tem HPV. Bastante. E a maioria elimina o vírus e não sabe nem que teve contato. O problema é quando não elimina, é a infecção persistente, que essa sim vai ter o risco de causar alguma lesão pré-câncer. Então, tanto no colo do útero, na vagina, na vulva, no pênis, canal anal, orofaringe. Quando você fala em eliminar o HPV, é aquela pessoa que teve o contato, o HPV chegou a se instalar, mas por alguma razão o próprio corpo consegue destruir. É isso? Isso, a pessoa teve contato e o corpo produziu anticorpo e clareou a infecção, que eliminou o vírus do corpo. Perfeito. E isso às vezes é uma das condutas do próprio ginecologista, falar, então vamos só acompanhar que tem alguma coisa, mas não tem nada que nos preocupe, então só acompanha mesmo. Isso, por isso que quando a gente fala em, por exemplo, pesquisar vírus do HPV numa coleta ginecológica, a gente prioriza isso a partir dos 25 anos, porque nos primeiros anos de vida sexual é muito frequente, porém, como o sistema imunológico do jovem é bom, a taxa de eliminação do vírus também é alta. Aí, Bom. conforme vai acontecendo a persistência que a pessoa teve contato lá nos primeiros anos de vida sexual e não eliminou o vírus, então ele está persistindo por anos, aí é que começa a acontecer os problemas. E o HPV é uma coisa que a gente ouve muito também, doutor, é a presença de ter várias, são vários tipos de HPV distintos. Isso é verdade, de fato? Existem mais de 200 subtipos de HPV que infectam o trato ginecológico, mais de 40, e aí existem os HPVs de alto risco e o de baixo risco. Então, o que é isso? Alto risco para câncer ou baixo risco para câncer. Os HPVs de baixo risco, os dois mais comuns é o 6 e o 11, que são relacionados com as verrugas genitais, que são lesões benignas, que não são câncer e não viram câncer, e tem os HPVs de alto risco, que vão causar lesões precursoras de câncer ou até mesmo câncer. Certo. E essas verrugas, elas acontecem no colo do útero, na vagina, na vulva, pode acontecer em qualquer lugar? Pode acontecer no colo do útero, na vagina, na vulva, no pênis, no canal anal e na orofaringe. Então, assim, o HPV, ele mora no que a gente chama de zona de transformação, que é onde transforma o epitélio glandular para escamoso. Isso acontece no colo do útero, no canal anal e na orofaringe. Por isso que não tem como uma pessoa ter HPV no cérebro, por exemplo, ou no fígado. Pode acontecer em áreas de contiguidade. Então, já foi descrito casos de câncer de pulmão por HPV, o Certo. que é raro, não é comum, mas aí seria uma continuidade. Então, tem que ser algo relacionado a essa zona de transformação. Então, a continuidade é um da orofaringe, que daí foi progredindo para a região Isso. de respiratória. Não é comum, é raro, por exemplo, no pulmão, mas porém pode acontecer. E já no cérebro não tem como, porque não tem essa continuidade. Tá, mas no HPV, na mulher, na região, na genitália, na região dessa mulher sexualmente ativa,
tem que ter a relação sexual ou ele pode ser transmitido de outra forma? Ele passa pelo contato. Então, contato genital, oral, genital, anal, não necessariamente precisa ter uma penetração. Então, por Ah, exemplo, entendi. eu já tive uma paciente no consultório, agora recentemente, que ela é virgem, porém ela tinha múltiplos condilomas, verrugas genitais que ocupavam a vulva inteira, que a gente inclusive precisou fazer um procedimento no centro cirúrgico para retirar, porque era muita lesão. E ela não teve penetração, mas ela teve contato genital. Então, é por isso que o preservativo não é 100% para prevenir a transmissão, porque passa por contato. E principalmente o preservativo masculino, ele não cobre toda a genitália. Ele vai diminuir o risco. Então, diminui mais de 60% o risco de transmissão, mas não é 100%. Mas esse contato tem que ser de mucosa com mucosa ou às vezes a própria secreção pode ser um fator de contaminação Tem também? que ser de genital. Então, por exemplo, se tiver uma lesão no monte pubiano, que é na pele, e encostar na pele da outra pessoa, no monte pubiano vai transmitir. Entendi. Então, não necessariamente é a secreção, tem que ter o contato mesmo Isso. de estruturas mesmo da É. pele. E uma coisa que é mais nova, que até então, uns anos atrás, a gente não tinha essa informação, que pode ser transmitido oral. Então, no beijo, a chance é baixa, é 5%. Porém, pode acontecer. Entendi. Também realmente eu não sabia dessa informação. E nessa transmissão, aumenta-se o risco, imagino, com múltiplos parceiros, mas é sempre assim ou você tem muitos casos de pessoas que teve um parceiro só e o parceiro já teve outras relações e essa contaminação acontece? Ó, quanto mais parceiros tiver, maior é o risco da pessoa. Porém, a maioria das pacientes que eu tenho, às vezes teve um parceiro só na vida. Ou, sei lá, teve 2, 3 parceiros. Então, às vezes a pessoa fica se sentindo, eu promíscua. Isso é uma mentira. Na verdade, a chance da pessoa ter contato com o vírus ao longo da vida é muito alta. Né? O que acontece? Não é só o subtipo de HPV que a pessoa tem, é a imunidade dela. Então, tem pessoas que vão ter uma chance maior de vir a ter lesões se ela tem uma imunidade ruim. Por exemplo, fumantes. Então, o tabagismo aumenta muito a chance da pessoa ficar com HPV persistente e ter alguma lesão. Por exemplo, quem tem algum fator de imunossupressão, seja ele HIV, transplantado, usuário de corticoide, Usuário de droga, diabético que não se cuida. diabético, a própria obesidade é um fator de imunossupressão. Isso é verdade. O uso do anticoncepcional oral, mais de 10 anos, aumenta em 124% o risco de câncer de colo de útero. Olha só, não Então, sabia. Então, tem outras coisas que influenciam, que nem no caso do cigarro, é tanto tabagismo passivo quanto ativo. Então, se a pessoa não fuma, mas o parceiro fuma, isso aumenta o risco da pessoa ter HPV persistente. Olha só. E agora do anticoncepcional, você me chamou a atenção para algo que realmente eu nunca tinha ouvido falar. 10 anos de anticoncepcional oral. Mas tem algum motivo específico para isso? Para aumentar o risco do HPV? Olha, assim, foi feito um estudo grande, assim, uma meta-análise, que mostrou que tá relacionado ao tempo de uso. Então, até 2 anos não conseguiu se provar que haja aumento do risco. A partir de 5 anos tem, a partir de 10 é esse número. O que acontece? O estrogênio, ele aumenta ectopia de colo de útero, que é o quê? O epitélio glandular, que é a parte de dentro do útero, se expor mais no colo. E isso, apesar de ser uma lesão benigna, a famosa feridinha do colo do útero, ela é um solo fértil para o HPV desenvolver lesão. E até para a pessoa se contaminar com outras doenças, como clamídia, que é algo que, quando tem clamídia HPV, tem mais chance de ter uma lesão precursora de câncer. Olha, mas aí isso justifica você no seu consultório sugerir para a paciente interromper um tratamento por um tempo, alguma coisa ou não? Isso aí Sim, é. o que eu faço hoje na minha prática clínica? Depois que eu trato a lesão, então tem a lesão, trato, eu recomendo que a paciente troque o anticoncepcional oral por DIU, porque DIU aumenta em 20% a taxa de eliminação do vírus do HPV, porque ele funciona como um corpo estranho no colo do útero. Isso também tem estudo forte, grande, tem estudo que mostra que mulheres usuárias de DIU têm 50% menos câncer de colo de útero.
Então, ajuda, assim, aumenta a imunidade local. O corpo entende que o DIU não faz parte do corpo, é um corpo estranho, tem que ficar mais vigilante ali na região, e isso ajuda nesse clearance, que é nessa taxa de eliminação do Olha, vírus. legal. Então o DIU irrita o corpo vai jogar células, vai o mecanismo de defesa ali para poder exatamente falar, olha, se eu tô querendo jogar esse DIU fora, imagina um HPV. Assim, o corpo é inteligente, então ele entende que aquilo ali não, o DIU não faz parte do corpo, ele tem que ficar com o sistema imunológico mais vigilante ali, e nesse processo acaba ajudando nesse clareamento da infecção. Olha, que legal. Agora, uma coisa do HPV também, que a gente relaciona muito, às vezes o pessoal fala de herpes e HPV, porque dão lesõezinhas também em lábio, tal, imagino que na região genital também. O HPV, ele fica nas células ali do útero, ele também fica que nem no nervo, igual a herpes. O HPV ele fica dentro da célula. Ele tem um mecanismo extremamente inteligente de se esconder do sistema imunológico, que é ficar intracelular, dentro da célula protegido. E aí, quando esse HPV que está intracelular é o HPV que vai causar alguma lesão. Então, ele não fica no nervo, ele fica dentro da célula. Excelente. E do HPV agora, pensando em sinais e sintomas, para a gente explicar para as mulheres assistindo. Existem sintomas, alguns sinais que ela sente para ela desconfiar que ela está com HPV? Verrugas, que é o de lesão benigna, então, que é uma lesão em couve-flor. Pode aparecer também como uma pinta escura, tá? Então, pode aparecer como umas lesões esbranquiçadas, mas o mais comum, que é aquela crista de galo, que é chamado no vocabulário popular, tá? E as lesões pré-clínicas, ou seja, as lesões que são precursores de câncer, elas não dão sintomas. E por isso que se recomenda que faça o exame preventivo de rotina. Porque o objetivo do Papa Nicolau, que agora até vai ser substituído pela pesquisa do HPV, é rastrear, identificar pessoas que tenham lesões tratáveis e que isso evita que elas evolua para câncer quando a gente trata. Quando dá sintomas é porque já está com câncer, que é, por exemplo, sangramento, dependendo do grau, pode dar hemorragia, ou sangramento na relação sexual, ou dor, corrimento. Então, assim, as lesões pré-clínicas, subclínicas, elas não dão sintomas. Elas são assintomáticas. Mas essa verruga pode se formar lá dentro realmente da vagina, né? Numa área que não é visível, não é Pode. exposta. A pessoa pode ter coceira, ardência, dor na relação sexual, às vezes, por causa dessa verruga? As verrugas externas podem dar coceira. Não é o mais comum, mas tem paciente que tem, sim, muita, inclusive, coceira. Às vezes não é nem verrugas, ela tem uma NIV, que é uma lesão como se fosse de colo, pré-câncer, só que na vulva, e isso pode dar coceira, tá? Pode ter, a verruga que é a lesão benigna, pode ter no colo do útero e pode ter na vagina. Não é tão comum ela ter no colo e na vagina e não ter na vulva. O mais comum é o contrário, ela ter na vulva e aí tem também no colo e na vagina, entendeu? Perfeito. Então é muito comum essa mulher ter a doença, o HPV presente lá dentro da célula, como você falou, e ela nem saber que tem, Isso. tá? E quanto tempo geralmente esse HPV demora para formar uma verruga? É logo? Pode demorar mais? Verruga, que é a lesão benigna, é geralmente infecção recente, então é questão de meses. A menos que a pessoa já tenha tido no passado. Certo. Já as lesões pré-clínicas é questão de anos. Então, assim, tem um estudo que, assim, são estudos um pouco complexos para fazer, porque como que a gente vai ficar acompanhando uma pessoa com uma lesão para ver quanto tempo vai demorar para ela evoluir para câncer? Não é ético. Então, os estudos que tem, eles geralmente pegam o caso de câncer e tenta voltar no tempo, né? Então, a gente sabe que leva em torno de 10 a 20 anos, desde o momento que a pessoa se infecta com HPV até ela ter o câncer de colo de útero. Claro que isso vai depender da imunidade. Então, uma pessoa que seja imunossuprimida vai levar 5 a 10 anos. Uma pessoa que tem uma imunidade boa vai levar 20 anos, entendeu? Uma lesão grau 3, então tem 3 estágios. Grau 1,
2, 3 e depois o câncer. Então, uma lesão grau 3 leva, em média, 10 anos para ela evoluir para câncer. Certo. O grau é aquele NIC? Isso, o NIC, que é uma sigla, então, para neoplasia intraepitelial C cervical. Então, o NIC é no colo. NIVA é na vagina, que é a neoplasia intraepitelial vaginal. E a NIV, que é na vulva, neoplasia intraepitelial E vulvar. todos funcionam parecido essa classificação. Vai de 1 a 3. É isso, é igual. O que muda? Que no colo é mais prevalente, por conta que é ali que está a zona de transformação, que é onde o vírus mora, e é mais grave. Já uma lesão de vagina e de vulva é menos grave do que uma lesão de colo. Tá, mas isso não é uma justificativa, talvez, para um NIC1 a pessoa abandonar o tratamento e esperar 10 anos, 5 a 10 anos. O que se recomenda? Quando descobriu uma lesão grau 1, NIC1, faz Papanicolau e colposcopia de 6 em 6 meses, que são os exames para acompanhar essa lesão. Qual que é a expectativa? Qual que é a história natural? Se não fizer nada, o que vai acontecer? 47 a 57% dos casos de NIC1 vai sumir sozinho. 30% dos casos vai permanecer igual, não vai regredir e nem vai evoluir. 12% dos casos vai evoluir para uma lesão mais grave, como por exemplo o NIC3. E menos de 1 em 1000 vai evoluir para câncer. Então, quando a gente tem uma lesão grau 1, a gente pode acompanhar com Papanicolau e colposcopia de 6 em 6 meses por até 2 anos. Se em 2 anos a lesão não some, em geral a gente trata, tá? Certo. Nem todas as pacientes se sentem confortáveis em ficar acompanhando, porque isso é muito Angústia, ansiogênico, né? gera muita ansiedade. Então, existe a possibilidade da gente vaporizar essa lesão com um laser de CO2 que vai destruir essa lesão. A mesma coisa é quando a gente tem um NIC1 persistente. Então, vira e mexe também aparecem pessoas que estão há 3 anos acompanhando o NIC1, esse NIC1 não some, a gente faz o quê? Trata ele, vaporiza com um laser, se ela for uma lesão completamente visível na colposcopia. Então, a gente enxerga ela por completo no exame da colposcopia, que é um exame que a gente olha o colo do útero com uma lente de aumento. Então, a gente é como se fosse um aparelho que parece um microscópio grande. A gente aplica uns líquidos, que é o ácido acético Lugol, para delimitar o tamanho da lesão, olha a lesão e destrói ela com um laser. Já se a gente tem uma lesão mais avançada, uma lesão grau 2 ou lesão grau 3, a gente faz uma cirurgia, que é a cirurgia de alta frequência, para tirar esse pedacinho do colo do útero que está com essa lesão. Tá. A menos que seja uma paciente jovem. Então, uma pessoa com menos de 25 anos, que está com uma lesão de alto grau, a gente pode fazer tratamento com laser. Por quê? Porque a imunidade dela é boa. Então, eu me preocupo menos se eu tenho uma pessoa com uma lesão de alto grau, que é o NIC2, NIC3, com menos de 25 anos, do que se eu tiver uma com 50, por exemplo. Mas essa pessoa de 25 anos com NIC2, NIC3, você faz o acompanhamento mais de perto também, ainda assim. Isso, se ela tiver uma lesão NIC2, NIC3, assim, o que se fala no protocolo do Ministério da Saúde? Se a gente tem uma pessoa muito jovem, menos de 21 anos, poderia acompanhar. Se a gente tem uma pessoa de 21 a 25 anos com uma lesão de alto grau, NIC2, NIC3, a gente pode acompanhar ou pode tratar, preferencialmente a gente trata. Tá bom. E se a gente tem uma pessoa com um tratamento destrutivo, que é o caso do laser de CO2, que vai destruir essa lesão. Se a gente tem uma pessoa com mais de 25 anos, a gente faz um tratamento excisional, que é para passar a alça para tirar esse pedacinho da lesão. O que é passar essa alça? É o que se chama de CAF, conização, LIP, EZT, que é tudo sinônimo para a mesma coisa, que é tirar esse pedacinho do colo do útero que está com a lesão. Mas essa pessoa, menos de 21 anos então, tem essa lesão, você sugere no seu consultório ela fazer um Papanicolau, uma colposcopia de quanto em quanto tempo depois? Mais precoce ou de ano em ano mesmo? Pelo protocolo, poderia ser mais espaçado, tá? Na minha prática, se eu tiver uma lesão de alto grau numa paciente, mesmo uma paciente jovem, a gente acaba tratando. Já vai para cima de vez que... com um tratamento destrutivo, que é um caso do laser. Por quê? Porque a cirurgia de CAF, ela tem que ser bem indicada porque ela aumenta o risco de trabalho de parto prematuro numa gestação futura. Esse risco aumenta em 3 vezes.
só aumenta para grandes prematuros, ou seja, os bebês com mais de 34 semanas. Geralmente é um bebê que não vai para UTI, que já pesa mais do que 2 quilos, porém ele aumenta em 4 vezes o risco de ruptura prematura de membranas, em 3 vezes o risco de baixo peso ao nascer. Então, a gente indica a CAF com critério, não sai, NIC1, vamos fazer um CAF. Não é assim que funciona, Entendi. entendeu? Mas é efetivo, então, esse outro tratamento de você fazer a destruição local sem precisar fazer a retirada de uma parte do colo do útero, então. Seria isso? Exatamente, que é para lesão de baixo grau, que é o mais comum, que é o NIC1, para verrugas, para lesão de vagina em qualquer grau, NIVA 1, NIVA 2, NIVA 3, o laser é o tratamento padrão ouro, que é o considerado o melhor tratamento, porque para a vagina a gente não tem muitas opções de tratamento, as outras opções são muito ruins, que é fazer múltiplas biópsias para fazer tipo um arrancamento da lesão, complicado. Cirurgia para vagina, para NIVA, que é a lesão pré-clínica, não se faz mais porque tem risco da pessoa não ficar com a vagina curta, ter dificuldade depois para ter relação. Outra opção seria fazer essas múltiplas biópsias de vagina e aplicar a ata na vagina, que também não é tão adequado, porque pode fazer uma sinéquia, que é uma fibrose ali. Então, o laser acaba sendo o padrão ouro, melhor opção para lesões de vagina, até porque a vagina é extensa, diferente do colo, né? Tá, Que é e o uma coisa foco da pontual. vagina é tratar ela, a vagina, mas sem prejudicar uma relação sexual, uma vida, né, normal dessa pessoa na vida sexual dela. Então, seria esse o foco. Isso, exatamente, porque aí a gente faz um tratamento sem deixar uma sequela. E Sim, na vulva, então a vagina é o canal vaginal. E a vulva, perfeito. que as pessoas confundem vagina e vulva. Sim, a vulva é o que tá para Vagina é o fora. canal vaginal e vulva é o que tá para fora. Vulva, a mesma coisa. Então, para qualquer grau, quando é causado por HPV, que é diferente de líquen, então grau 1, 2 e 3, a gente faz laser e a vantagem é que ele não mutila a vulva. Por exemplo, eu recebi uma paciente que ela não consegue mais ter relação porque está estenosado de múltiplas cirurgias que ela fez para ressecar lesão de vulva por HPV. Entendi. Então, tinha que fazer, como onde ela foi tratada não tinha laser, ela acabava tendo que fazer cirurgia para ressecar a lesão. E aí mutila a vulva, né? Porque vai ter que operar. Sim. Quando a gente faz laser, a gente destrói essa lesão e fica normal, assim, a pele volta ao normal. Inclusive você falou não só a dificuldade da relação sexual dela, né? Porque deve ter mudado essa anatomia e dificultado a penetração, porém imagino que esteticamente também Sim, chama muita atenção nessa mudança cirúrgica. ficou com a vulva mutilada, né? Porque hoje é uma das grandes preocupações, né? Sim, Na área da ginecologia cresceu muito a parte estética ginecológica, muito legal, inclusive. Mas essa pessoa que fez esse tratamento, tudo, fez o laser lá, ela precisa colher uma biópsia depois ou faz os acompanhamentos habituais mesmo, algo mais tranquilo? Independente da forma de tratamento, seja ele laser, seja ele cirurgia de alta frequência, tem que acompanhar depois. Então, quando é uma lesão de baixo grau, que são as lesões grau 1, a gente acompanha de 6 em 6 meses até ter 2 controles negativos. Então, acompanha de 6 em 6 meses por 1 ano. Já quando a gente tem uma lesão grau 2 ou 3, a gente acompanha de 6 em 6 meses por 2 anos e depois uma vez por ano até completar os 5 anos. Certo. E uma coisa que você falou também, que a gente tem um Papa Nicolau muito conhecido, que está tendo uma mudança no SUS aqui, no nosso Brasilzão, de tornar para um exame melhor, é isso mesmo? Então o que acontece? Qual que é a diferença do Papa Nicolau para a pesquisa do HPV? Então o Papa Nicolau, ele vê célula, ele vê uma célula alterada. Ele não diz aonde que está essa célula, se está no colo do útero, se está na vagina ou na vulva. Certo, porque é uma raspagem, você pode acabar raspando mais coisas junto ali. Isso, a gente vai lá, coleta do colo do útero, coleta do fundo de saco vaginal, manda para exame, coletou a célula. Quando dá alterado, vai para a colposcopia, que é um exame que olha com lente de aumento para ver onde está essa célula, se é no colo, se é na vagina ou na vulva. Já a pesquisa do HPV, ele não vê se tem lesão ou não. Ele vê se tem a presença do vírus ou não. Qual que é a diferença? O Papa Nicolau, que é o preventivo, a citologia oncótica, tudo sinônimo, ele tem uma sensibilidade de 50% a 70%. Ou seja, vai ter pelo menos 30% de mulheres com lesão que vão ter Papa Nicolau normal.
Isso é uma limitação do método. Já a pesquisa do HPV, ela tem uma sensibilidade muito mais alta para identificar ele vai identificar a presença do vírus. Então, se a pessoa tem a presença do vírus, ter o vírus do HPV não é uma doença, ele é um marcador de risco. Ele significa que essa pessoa tem um risco maior que a população em geral a vir a ter uma lesão. E aí, essa pessoa vai fazer um preventivo para ver se tem lesão, uma colposcopia, para procurar justamente isso, se tem alguma lesão. Tá, e a gente tem outros exames mais avançados que esses, inclusive, estão no SUS também, para auxiliar mais no diagnóstico? Então, o que vai acontecer no SUS? Qual que é a intenção? Eles vão rastrear os dois principais subtipos de HPV, que é o 16 e o 18, que corresponde a 70% dos casos de câncer de colo de útero. Porém, a gente sabe que existem outros subtipos. Então, se a gente pegar, por exemplo, a vacina do HPV, a quadrivalente, que é a que tem disponível no SUS, ela cobre o 6 e o 11, que responde por 90% dos casos de verrugas genitais, que são os HPVs de baixo risco, e o 16 e o 18, que responde por 70% dos casos de câncer de colo de útero. Certo. Esse é o exame que vai estar disponível na rede. Já a gente pegar a vacina nonavalente, ela tem, além do 16 e do 18, o 6 e o 11, ela tem o 31, o 33, o 45, 52 e 58. Esses subtipos de HPV juntos correspondem por 90% dos casos de câncer de colo de útero. Então, na clínica privada, a gente tem alguns testes de HPV que rastreiam mais subtipos. Então, existe o COBAS, que é um teste que rastreia 14 subtipos de HPV de alto risco, inclusive esses que eu falei. Existe o FlowShip, que rastreia 35 subtipos de HPV de alto risco, que é a genotipagem, que é um teste que ele diz exatamente qual subtipo a pessoa tem. Certo. Falando assim desses testes, qual que é a diferença? Então, por exemplo, do COBAS, que é um teste comum de pesquisa de HPV, ele rastreia o 16 e o 18 separados e os outros num pool, que é todos juntos. Então, às vezes, a paciente vem e diz, doutora, eu tenho todos esses subtipos de HPV? Não é isso. Tem algum desses, porque é um teste que rastreia eles num pool, que é todos juntos. Mas você pode ter mais de um também. Sim, já a genotipagem, ela diz exatamente qual subtipo que a pessoa tem, entendeu? Porque ele rastreia todos separados. E existe um ponto de corte. Então, o que acontece? O teste de HPV, ele rastreia HPV que está fora da célula. Então, se a pessoa tiver com uma concentração muito baixa do vírus, o teste não vai pegar. Entendi. Entendeu? Mas aí, teoricamente, você faz algum teste a mais se a dúvida persistir ou você só acompanha mesmo? Vamos lá, falando assim da pesquisa da HPV, qual que é a indicação dela? É para rastreamento, então, para uma pessoa que não tem nada e vai lá fazer um preventivo, digamos assim, aí vai fazer a pesquisa da HPV. Se ele der negativo, ela poderia ficar 5 anos sem coletar um novo exame. Legal. Tá? Aí, a outra indicação é para acompanhamento pós-tratamento. Certo. Então, a pessoa já teve o vírus, porque ela fez tratamento. Sim. Então, se ela der o negativo agora, pode ser que ela eliminou o vírus, que é a grande maioria dos casos, ou que ele está latente, que ele está numa concentração muito baixa, que o teste não é capaz de pegar. Atualmente, a gente não tem um exame que faz essa diferenciação. Se diz se o teu HPV está negativo porque tu eliminou o vírus ou porque ele está latente. Isso só o tempo vai nos dizer. Porém, o que a gente sabe do ponto de vista de risco? Que o que nos interessa é persistência viral. A pessoa que tem o vírus e não elimina, essa é que tem risco de ter o câncer. A latência, que é o que de repente, às vezes ela está positiva, às vezes está negativo, ela tem um risco quando ele é reativa, mas muito menor do que quem está com ele persistente. Entendi. Agora, tem importância eu saber qual é o tipo de HPV para uma lesão já, um NIC3 ou até um câncer já presente? É importante ainda assim eu saber qual tipo de HPV ou é tudo tratado igual? Não vai mudar o tratamento, mas ajuda no segmento. O que é isso? Então, a pessoa tinha um HPV 31, por exemplo, fez o tratamento e aí agora ela tá com 33.
Ela trocou de parceiro e agora ela tá com 33. Eu sei que não é uma persistência, entendeu? Tinha um vírus novo. É. E aí, então, nos ajuda no ponto de vista do acompanhamento, saber qual é esse subtipo que ela tem. E assim, a nível de saúde pública, o que acontece? Tem alguns subtipos que têm mais risco. Então, 16, 18 e 45 são os 3 subtipos que têm mais risco. Porém, existem outros, que nem o 33, o 31. Então, ainda, o que eu faço na minha prática? A pessoa tem um HPV de alto risco, ela vai fazer colposcopia. Certo. Mas a nível de SUS não é bem assim que funciona. Tem alguns subtipos que têm mais risco, que aí indica colposcopia, e outros que têm menos riscos que não, por uma questão de custo também, né? Sim, sim. Que às vezes não. Você não dá conta de atender Então, todos. assim, é diferente da saúde privada que a gente consegue disponibilizar esse exame para paciente já como parte da consulta, e ela vai lá e vai fazer para a gente saber que tem. Afinal de contas, a gente sabe que não vai ser só o 16, o 18 e 45 que vai dar o Exatamente. câncer, né? Perfeito. Agora, falando sobre prevenção, você até citou da vacina que eu queria aprofundar também, mas o que mais que essa pessoa pode fazer para se prevenir de ter um HPV? Isso, então o preservativo, apesar de não ser 100%, é uma recomendação que seja utilizado porque ele diminui, sim, em mais de 60% dos casos, a transmissão, com número de parceiros. Então, assim, falando em prevenção, prevenção primária, a pessoa que não tem o vírus, como que ela pode se Certo. prevenir? Vacinar, e aí o ideal é que vacine antes de iniciar a vida sexual, né? Porque essas taxas de vacina quadrivalente, que é a que tem no SUS, diminui em 70% os casos de câncer, ou a nonavalente em 90%, é considerando pessoas que nunca tiveram contato com o vírus. Ah, sim. Se você já tem o vírus, já não consegue eliminar ele com a vacina. Isso, a vacina ela não é terapêutica, ela é profilática. Tá, Então ela não perfeito. serve para tratamento. A gente recomenda para quem já teve lesão, quem já fez tratamento de lesão, porque ela diminui a chance da pessoa ter uma nova lesão, diminui muito, então diminui mais de 66%, tem estudo que mostra mais de 280% de diminuição de recidiva, de novas lesões, protege outros sítios, que é o quê? Quando eu me contamino com o vírus, eu posso não produzir anticorpo, e aí eu vou ter uma lesão, ou eu Sim. posso produzir um anticorpo, só que esse anticorpo ele não circula. O que é isso? Ele fica só no local que eu me contaminei, então no colo do útero. Ele não protege canal anal e orofaringe. E Interessante. o anticorpo da vacina é um anticorpo que circula, então ele vai proteger canal anal e orofaringe. E ele diminui a transmissão. É o mesmo anticorpo estimulado, mas aí ele vai ficar naquele local. Olha, eu fui convocado só para cá, eu não vou cuidar lá de lá, não. Lá não é problema meu. E a vacina. Diminui a transmissão. Então, por exemplo, um homem, a mulher é reservatório de HPV, por conta dessa zona de transformação do colo do útero. Então, um Sim. homem, quando faz sexo oral numa mulher, tem 12% de chance de se contaminar com HPV. Já uma mulher, quando faz sexo oral no homem, tem 5% de chance. Então, o homem tem mais câncer de orofaringe do que a mulher. Entendi. Então, quando eu vacino, eu diminuo a transmissão. Então, o próprio parceiro se beneficia da vacinação da parceira com HPV. Exatamente. Então, vale a pena vacinar pessoas que já têm o vírus, já tiveram que fazer tratamento de lesão. Tá, mas qual pessoa geralmente eu vou vacinar, independente se já teve ou não HPV? Hoje o SUS fala de algumas idades, todas. Assim, no SUS, a gente vacina a partir dos 9 anos, né? Assim, a vacina, todo mundo deveria se vacinar, né? Então, falando em prevenção primária, vacinar, sem dúvida. Tem países que conseguiram erradicar o câncer de colo de útero, a Austrália, com a vacinação. Incrível. Então, assim, a vacina é uma coisa que veio para ficar. E aí tem algumas mitos de que a vacina dá problema. A vacina não tem vírus vivo, então não tem como a pessoa adquirir o HPV porque vacinou, não tem como. Certo. Ela é super segura. Ela é uma vacina que tem mais de 270 milhões de doses aplicadas. Então, uma das vacinas mais seguras do mundo e mais eficazes também. E não é de ontem também essa vacina. Exatamente. Então, a vacinar seria o mais importante. E aí vem usar preservativo, controlar a quantidade de parceiros, medidas gerais de imunidade, não fumar, e aí trocar anticoncepcional por DIU, e aí a gente vai, né? Cuidar da Obesidade, saúde como um todo. assim... E a vacina,
eu vou aplicar no SUS de 9 a 14 anos, que eles dão preferência, né? Hoje tá isso. Agora eles têm aumentado até, tem entrado uns protocolos novos de só uma dose, assim, e aí estende para mais tempo, 19 anos. Por exemplo, se for HIV, dá até 26 anos. Então, eles têm uns protocolos mais estendidos, assim. E no particular, vocês colocam algum limite de idade? Falam, olha, até X anos a gente não aplica mais. Ela foi testada até os 45 anos, dos 9 aos 45 anos. Só tem na saúde privada a nonavalente, não tem mais a quadrivalente. O que acontece? Existe um fenômeno de imunossenescência. Então, o sistema imunológico da pessoa envelhece como o corpo dela inteiro envelhece. Então, se ela vai produzir menos anticorpo vacinando com 50 do que se ela tivesse tido oportunidade de se vacinar com 9. Certo. Mas não significa que ela não vai produzir anticorpo. Então, para as minhas pacientes, mesmo a pessoa está assim, hoje, por exemplo, atendi uma paciente de 56 anos que está com uma lesão de alto grau. Ela não tem útero, mas ela tem colo do útero. Foi fazer um Papa Nicolau, veio uma lesão de alto grau. Essa pessoa, vale a pena ela se vacinar. Ela vai produzir menos anticorpo do que se ela tivesse tido a oportunidade de se vacinar com 9 anos. Mas ela não vai mais ter 9 anos. Vai existir então, o benefício ela de vai qualquer se vacinar forma. agora, entendeu? E essa vacina são quantas doses, geralmente? A quadrivalente e a nonavalente? São 3 doses. Então, 9, 0, 2 e 6 meses. Então, faz uma dose hoje, uma daqui 2 meses da primeira dose e uma daqui 6 meses da primeira dose. E meninos, homens e mais velhos também têm se sugerido vacinar também? Homens também podem vacinar, também esse esquema de 3 doses. Assim, pessoas mais jovens pode fazer esquema com menos doses, né? Então, assim, por quê? Porque vacinar uma criança com 2 doses, ela vai produzir mais anticorpo do que um adulto com 3 doses. Por conta que a imunidade é melhor, produz mais anticorpo. Porque eu já estou pensando aqui, então o homem até mais velho, então vale a pena se vacinar, Sim. Né? Ainda mais com histórias aí de HPV na relação e tudo da mulher. Né? Também por proteção rebanho. Então, o homem vacinando, como diminui a transmissão, acaba tendo menos mulheres com Boa. câncer de colo de útero. Para o homem também tem benefício, para canal anal, então, principalmente homens que fazem sexo com homens, para diminuir risco de câncer de pênis, Isso. que 50% dos casos de câncer de pênis são causados pelo vírus do HPV. Não é 100% porque a câncer de pênis é diferente, tem questão da higiene, outras coisas, né, que influenciam, e para diminuir risco de câncer de orofaringe, além das verrugas genitais. Perfeito. Aí você falou da higiene. Na mulher muda alguma coisa a higiene vulvar, a higiene na região ali para diminuir a HPV? O que influencia é que isso é um conceito bem mais novo, mais recente, mas o que se observou? Que mulheres que têm microbiota vaginal alterada têm mais chance de ter lesão por HPV. Então, aquela que está sempre com corrimento. Uma hora é candidíase, outra hora é vaginose bacteriana, outra hora não sei o quê, que tem uma flora desregulada, essa mulher tem mais chance de ter lesão causada pelo vírus do HPV, porque o ambiente vaginal fica propício. E aí é que entra a higiene, porque muitas dos corrimentos e repetição está relacionado com hábitos de higiene inadequados. Por exemplo, fazer ducha vaginal, ficar jogando água dentro da vagina, entendeu? Sabonete íntimo, que também não é recomendado. A gente recomenda que não lave dentro da vagina, porque é um órgão autolimpante que ela tem que colocar para fora, ela coloca. Use sabonete neutro. Então, isso pode influenciar. Porque quando você faz isso, você muda toda a flora bacteriana, que teoricamente ela é necessária e saudável, para às vezes expõe para entrar uma bactéria, um fungo, alguma coisa que não era para estar ali, né? Mexe no pH da vagina. Excelente. E, bem, o diagnóstico de HPV por si só já assusta muito, eu imagino. Acho que não vai ter nenhuma mulher, por mais que você fale que o HPV seja, isso aqui não tem nem risco de virar câncer e tal, mas assusta. O quanto isso influencia na vida dessa mulher, na fertilidade dessa mulher, na relação sexual, no bem-estar dela? Na questão da fertilidade, influencia mais para homem do que para mulher.
tá? Tem mais estudo falando sobre infertilidade HPV para homem do que para mulher. Para mulher tem a questão dos tratamentos, que é isso que eu falei, que a gente acaba priorizando cirurgia de alta frequência mais acima de 25 anos e não com menos de 25 anos, tá? Existe alguma coisa de estudo sobre HPV e infertilidade, às vezes atrapalhar na implantação de embrião, em fertilização in vitro e tal, mas não é algo assim tão robusto. Então, assim, a gente existe estudo até porque eu escrevo lá no meu site, eu tenho que publicar eu revisar os artigos que são publicados. E aí até eu Sim, revisei recentemente porque a gente publicou um texto sobre HPV e infertilidade. Então tem mais relacionado para infertilidade masculina do que feminina, tá? Mas certo. não é algo tão importante, digamos assim, a influência do HPV para causar infertilidade. Mas dentro dos tratamentos, você falou da possibilidade de tirar um pedacinho do útero e tudo isso. Esse seria talvez um fator que atrapalhe a evolução dessa gestação. Então, O que que acontece? Mulheres que fizeram a cirurgia de alta frequência, o risco de estenose de canal do colo do útero é de 5%, tá? Isso está mais relacionado com o volume de colo que é retirado do que com a profundidade do tá. colo. Então, assim, é relativamente baixo esse risco, né? Quando acontece estenose, que é ficar muito fechado esse canal, de às vezes não passar menstruação, por exemplo, ou ficar. A gente dilata, põe uma vela de Egger, que é um procedimento para dilatar o colo do útero, tá? Sim. Tem uma influência no muco cervical, a cirurgia de alta frequência pode mexer um pouco com o muco cervical e aí por isso às vezes atrapalhar para engravidar, mas o principal não é isso, é mais esse aumentar esse risco de trabalho de parto prematuro, que é principalmente no primeiro ano pós-CAF. Então, o ideal é quando faz cirurgia de alta frequência não engravidar no primeiro ano. Sim. Teoricamente, o organismo ainda está se readaptando a essa nova Isso, realidade. tá ali regenerando aquele colo e tudo mais. Certo. E nessa gestação, engravidou, tal, beleza, tá evoluindo bem. Quais são os riscos para esse bebê com essa pessoa que tem o HPV lá, né, o NIC1 ou coisa mais tranquila? Tem riscos para esse bebê também? Ó, existe risco de transmissão vertical, então que é o HPV passado de mãe para filho, tá? Isso é maior no parto normal do que na cesárea, porém não é uma indicação de cesárea, só é se a pessoa tiver muitas verrugas que obstruem o canal de parto, que não passa o bebê, tá? Por quê? Porque o HPV já pode estar no líquido amniótico, tá? Certo. O que se sabe? Que a maioria dos bebês, mesmo quando se contaminam, eliminam o vírus nos primeiros 6 meses de vida. O risco para o bebê seria de desenvolver verrugas nas cordas vocais. Então, na verdade, está mais relacionado com a verruga, que é uma lesão benigna, do que com Sim. a NIC. Sim, tá. Não estamos pensando em câncer a princípio, é mais a lesão Daí verrucosa. no caso dessas verrugas que é a papilomatose laríngea, qual que acontece? É uma doença rara, porém quando acontece é muito grave, porque às vezes tem que fazer 40, 50 cirurgias para tirar essas Uau, lesões. que loucura. E aí, assim, o que eu recomendo, tá? Que a pessoa que tá com lesão, ela trate a sua lesão antes de engravidar, né? E se caso aparecer verrugas durante a gestação, que também faça o tratamento, né? Certo. Porque assim, eu já tive uma paciente, por exemplo, que tinha HPV, nunca tinha se manifestado, e na gestação ela teve verruga. Porque acontece o quê? Uma queda da Da imunidade. imunidade, mudança, exato. Eu explico, o bebê é como se fosse um transplante, porque ele tem material genético do pai. Então, a mãe, como o corpo é inteligente, tem uma queda da imunidade para não expulsar o bebê. O pai sempre atrapalhando. E aí, então, assim, se for lesões de vulva, aí vale muito a pena fazer o laser. Tem um estudo
que foi feito justamente com isso e que mostrou que ele acabava sendo a melhor opção de tratamento. Durante a gestação ali Se mesmo. for na vulva. Se for no colo e na vagina, aí não pode, né? Porque a gente tem opções um pouco mais restritas para tratamento em gestante. Então, ácido tricloracético pode, mas imiquimod, que seria uma outra opção, de tratamento não pode, podofilina não pode. Então, a gente fica com menos opções Certo. de E não tratamento tão das verrugas efetivas, talvez. na gestante. Isso. Mas o laser é uma opção mais eficaz. Se for lesão de colo, a gente não trata na gestação. As minhas pacientes que engravidam, eu falo assim, esquece, porque não tem o que fazer. Sim. A gente vai reavaliar 90 dias pós-parto. Pode acontecer da lesão sair no parto, tá? Assim como pode acontecer que não. E assim, pro risco pro bebê, se for lesão NIC, existe essa transmissão, mas é muito, muito baixo esse risco de dar alguma coisa no bebê. Mas aí você pode chegar a sugerir para essa mulher ter um parto cesárea a um parto natural? Off-label. Isso não tá escrito assim, né? Sim, o que o livro fala é que a via de parto é obstétrica. Só é uma indicação de cesárea se tiver verruga genital que obstrui canal de parto. Tá, o HPV já é uma notícia ruim. Se a pessoa abriu lá o Papa Nicolau, o exame dela, e viu lá, falou, ó, NIC3, que já é uma coisa, falou, nossa, tô a um passo do câncer. Você já explicou que não é bem assim. Mas qual é a urgência dessa pessoa já estar em contato com um ginecologista e fazer esse acompanhamento? Assim, ó, se ela já tá com NIC3, a recomendação é que faça o tratamento o quanto antes. Por quê? Porque a gente não tem como saber há quanto tempo ela tá com a lesão. Que nem eu falei, o NIC3 ele fica 10 anos nesse estágio. Mas eu não tenho como saber, porque vamos supor que a vida inteira ela fez Papa Nicolau. E aí o Papa Nicolau tem uma sensibilidade de 70%. Que nem eu tive uma paciente que ela me trouxe 10 anos de Papa Nicolau normais, Sim. que ela fazia de 6 em 6 meses. E aí, quando deu alterado, a gente foi pra cá, ela já estava com câncer. Um câncer inicial, microinvasivo, mas já era um câncer. Então, assim, tem a questão da sensibilidade do teste. Então, eu tive uma recentemente, esse ano, que ela estava acompanhando um NIC2 há 3 anos. Aí, indiquei a cirurgia para ela, ela levou 6 meses para vir fazer, fizemos, já era um câncer. Então, assim, se tu já está com NIC3, é hora de tratar, não é para ficar se enrolando. Eu não esperaria mais do que 6 meses. Sim, é o tempo de organizar a cirurgia, de organizar o procedimento. Exatamente. Tá. E esse procedimento fez lá, tirou um pedacinho do útero, fez um procedimento cirúrgico ali. Como é que funciona essa recuperação e quanto tempo demora para a pessoa voltar ao normal na vida sexual? Então, quando faz a cirurgia de CAF, a gente pede para esperar 30 dias para ter relação sexual. Assim, é um procedimento simples, então a recuperação é rápida, não costuma ter dor depois, né? Porque não abre a barriga nem nada, é feito por via vaginal. O que ela pode ter um pouco de sangramento, que depois vira tipo um corrimento amarronzado e acaba parando sozinho. E aí, 30 dias para voltar a ter relação sexual. E aí é importante avaliar o parceiro para ver se ele não tá com nenhuma lesão também. Boa, isso que eu ia perguntar. Do parceiro, o que você vai sugerir? Tomar vacina já? O que faria de Olha, ideal? eu geralmente peço uma peniscopia pro parceiro para ver se ele não tá com nenhuma lesão também, tá? E quando tá com verrugas genitais, eu peço para não fazer depilação com gilete, nem com maquininha de depilação, porque isso faz microcortes na vulva e favorece que volte as lesões. Ah, você vai E aí, expor às vezes, é mais. o parceiro que tá. Então, por exemplo, eu tinha uma paciente que ela tava bem, só que o parceiro tem um problema de umidade, toda hora ele tá com lesão. Aí volta as lesões nela. Aí eu pedi pra ele também não fazer depilação com gilete, além dele tratar e tudo mais, né? Entendi, mas aí se ele não tem uma lesão visível, não tem nada ali, a princípio não precisa tomar remédio, fazer nenhum tratamento Eu específico. peço pra ele ir no médico, neurologista, Sim. fazer esse exame, e aí se ele não tiver com nada, ok, tá? E aí eu costumo recomendar que use preservativo os primeiros 6 meses, porque isso ajuda também no processo de eliminação do vírus. E aí, além de fazer o tratamento da lesão, vacinar, a gente faz. Então, tem algumas vitaminas que ajudam nesse. Assim, são tudo coadjuvantes. É que nem a vacina, não é
terapêutica, né? Então, assim, não é o milagre da vitamina, não é o milagre da vitamina. Ela vai ser coadjuvante depois que a pessoa já fez o tratamento certo. Mas tem algumas que ajudam: zinco, selênio, vitamina D, ácido fólico, B12, que ajudam. E, por exemplo, principalmente quando for pós-tratamento de verrugas, o imiquimod, que é um agente imunológico, a gente associa o laser com o imiquimod, porque diminui a chance da pessoa ter novas lesões. Então, tem algumas coisas que dá para fazer, sim, para ajudar a evitar novas lesões. Legal, dicas boas, gostei. E o laser, ele também obriga um tempo maior de espera para voltar a ter relação O sexual? laser, assim, 24 horas para fazer atividade física. Então, a cirurgia de cávea eu peço pelo menos 15 dias sem fazer atividade física. O Certo. laser como é um procedimento ambulatorial, 24 horas já pode. E relação sexual eu peço para esperar 20 a 30 dias, dependendo da quantidade de lesão, da onde é a lesão, né? Vulva, às vezes demora um pouquinho mais, uns 30 dias para cicatrizar. Perfeito. Agora, outra coisa também acho que chama muita atenção, a mulher se sente muito envergonhada, culpada, às vezes ela se sente presa a esse diagnóstico do HPV também, inclusive para a relação com o parceiro. Às vezes ela se sente ela culpada daquela relação e muitas vezes ela não é, né? O próprio parceiro que trouxe aquele vírus para a relação, né? Como é que você lida com essas pessoas, né? Como é que você mexe a cabeça do psicológico delas? Assim, eu apresento os números, porque assim, se a gente for olhar, então 84% das mulheres que têm relação sexual vão ter contato com o vírus ao longo da vida. Então, e 91% dos homens. Então, na verdade, a maioria das pessoas que em algum momento da vida teve relação sexual vai ter contato com o vírus, né? Então, eu apresento os números, explico sobre esses outros questões da imunidade, porque como é que a gente explica que um monte de gente tem contato com o vírus, só que é uma Não tem nada. porcentagem pequena que vai desenvolver lesão. Eu mostro também um gráfico que tem um estudo que fizeram, que acompanharam 16 meses, e ali mostrou que a persistência em 16 meses foi menos de 20%. Então, a maioria eliminou ali nesses primeiros 16 meses. Tem os estudos que acompanharam mais tempo, que acompanharam ali 7 anos casais com HPV, e também mais de 85% acabou eliminando o vírus. Então, assim, eu falo sobre os números mesmo, né? Porque a pessoa, no momento que ela teve relação com um parceiro que seja, ela tá suscetível a se Até a doença, contaminar. né? Não, perfeito, porque de fato é difícil, acho que até para o homem também, falar, você tem HPV, você passou para alguém, você se sente um pouco culpado, né? Você se Uhum. sente um pouco nessa angústia. E mudando um pouquinho, não de assunto, mas indo mais adiante no câncer do colo do útero. Ele é um dos cânceres mais comuns nas mulheres, não é isso? Que mulher jovem é o que mais mata, né? Se a gente pegar mulher em idade reprodutiva, é o câncer que mais mata, né? Assim, aí vai depender da região, do país, do mundo e tal, mas ele é o terceiro, ou dependendo do estudo, quarto câncer mais prevalente, e ele tem esse problema que é o que mata. Porque é diferente de um câncer que dá em idoso, ele dá em mulheres em idade reprodutiva, que às vezes tem filho pequeno, né? Então, Sim. assim, é bem complicado a fins assim, de saúde pública, é um problemão. Mas essa mortalidade, eu penso muito no câncer de próstata também, era uma mortalidade evitável, né? Dá para Isso. diminuir bastante isso. Então, e é esse o objetivo, né? Que as pessoas se vacinem. Assim, existe uma diretriz ali da Organização Mundial de Saúde pensando em erradicar câncer de colo de útero, e que era justamente isso, rastrear. Então, eles criaram 3 pilares: rastrear. Então, que todas as mulheres que tenham mais de 30 anos, que tenham tido acesso a fazer uma pesquisa de HPV, Que é o tratar preventivo, né? as lesões, principalmente as lesões grau 2 e 3, que são as verdadeiras precursoras do câncer de colo de útero, que é o mais prevalente, apesar de ter os outros, né? Então, esses são os 2 pilares principais, e vacinar. Certo. O vacinar, a gente vai resolver o HPV, que é o grande causador do câncer de colo de útero, certo? E Exato. talvez a gente consiga virar uma Austrália, É, que é erradicar praticamente essa doença, ser algo raro, isso, né? exatamente.
Maravilha. E você falou um pouco dos sintomas, só queria revisitar. Então, esse câncer ele já fica mais friável, essa lesão já pode sangrar mais, já pode doer mais. Mesmo o câncer mais leve no começo ainda? Ó, o inicial não dá sintomas. Quando ele dá sintomas, já tá avançado. E aí sim, ele, dependendo do estágio, ele fica uma lesão que parece um couve-flor lá no colo do útero e ela se desmancha. É friável, então, assim, por isso que sangra, né? Principalmente, às vezes, sangra quando tem algum contato, então, relação sexual, por exemplo. E do tratamento, habitualmente, como é que funciona o tratamento do câncer de colo? Sempre tira o útero ou só tira o colo? Depende do estágio. Se for estágios iniciais, se faz cirurgia, que é a cirurgia de Vertain-Meigs, que é uma cirurgia grande, que não é só o útero que tira, tem que tirar paramétrio, terço de vagina, linfonodo e tudo mais. Então, só em estágio bem inicial que faz cirurgia, depois se faz quimio, rádio e braquiterapia, que é uma sementinha que coloca dentro da vagina para irradiar. É uma radioterapia que coloca dentro da vagina. Aí você não faz a E cirurgia, agora se faz imunoterapia também. tá. Existe uma imunoterapia que a gente faz para essas lesões para câncer? Não, é uma para estágios avançados de câncer, então estágio terminal, se faz imunoterapia agora para HPV, para câncer de colo de útero, porque mostrou que melhora a sobrevida. Tá, e você não faz a cirurgia em casos um pouco mais avançados, porque é até difícil você resolver só com a cirurgia, é isso? Porque o resultado da quimio, e radioterapia é melhor do que a cirurgia para casos avançados. Olha, curioso. Mas ainda assim a pessoa pode passar por cirurgia depois, se esse câncer dá uma regredida boa ou não. A princípio vai Depois, para isso mesmo. se já irradiou, não. O que dá é o contrário. A pessoa fez cirurgia e aí teve uma recidiva, uma nova lesão, aí ela pode fazer radioterapia. Agora, se ela Entendi. já irradiou, não tem como operar. Aí, entendeu? E depois, então assim, fez a cirurgia, tudo, aí faz um acompanhamento em cima mesmo, com vários exames e tal, para ver essa Mesma recidiva. coisa, acompanha de 6 em 6 meses com Papa Nicolau, colposcopia e, se possível, uma pesquisa de HPV de 6 em 6 meses por 2 anos, depois vai passando por uma vez por ano até completar os 5 anos. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta ainda até misturando HPV, câncer e tudo. A genética das pessoas numa família é muito comum ter essa relação de câncer, de facilidade de evoluir para câncer ou não tem nada muito Para específico? colo de útero, não. Para relação com HPV, não. Tem outros tipos, por exemplo, câncer de endométrio, ovário, outras coisas assim, mas aqui relacionado com HPV, não. Perfeito. Então, doutora Maria Emília, eu queria agora muito que você deixasse um recado para quem está se assistindo. Eu sei que você já é fera nas redes sociais, você está lá, depois eu quero que você me dê elas também para a gente passar para todo mundo. Deixa um recado um pouco sobre HPV, sobre os cuidados e como a gente evitar chegar nessa doença tão ruim que é o câncer, né? Então, assim, o meu recado é: ter HPV não é uma doença, ele é um marcador de risco. Ele significa que você tem um risco maior que a população em geral a vir a ter uma lesão. Então, o que fazer com essa informação? Teu teste deu positivo para HPV? Leva ele para o teu ginecologista para fazer os exames complementares. Por exemplo, uma colposcopia, uma vulvoscopia, que é um exame que avalia a vulva, para saber se você está ou não com lesão e, a partir daí, decidir qual vai ser o melhor tratamento para o seu caso. Maravilha. Redes sociais, você brilha, eu quero saber quais são. Fala pra gente. Então, tem o meu Instagram, doutora Maria Emília Ferreira de Barba, e meu canal do YouTube também, doutora Maria Emília Ferreira de Barba. Tá, e lá você conversa com o paciente, você conta algumas histórias, incentiva essas pessoas a se cuidarem e vão te conhecer melhor também para saber que você é fera no negócio, certo? Sim, com certeza. Então, eu queria finalizar te agradecendo ao monte, é um tema enorme, a gente tentou condensar aqui, a gente não vai conseguir resolver tudo, a pessoa vai ter que te procurar. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço o convite. Então você aí já se inscreve, já vai lá no canal da doutora, no YouTube, no Instagram, fica com a gente, converse com a gente, pergunta, faça, tire suas dúvidas. Se eu não souber, a equipe nossa aqui treinada não souber, a gente tem especialista para isso. A gente vai atrás dela para pegar essa informação, tá? Então até o próximo episódio. Muito obrigado por ter chegado até aqui.